Hoje nós vamos terminar o estudo sobre a lei de destruição, tá? Que nós temos nos dedicado aí ao longo desse mês de junho. E, para finalizar esse estudo, vamos tratar desse tema que faz parte dessa lei de destruição, que é a pena de morte. Bom, eu sei que é um discurso clichê, muitas vezes clichê no movimento espírita, dizer, quando a gente pega um tema e falamos como esse tema é atual, como Kardec é atual. Mas vocês vão poder comprovar como várias coisas que ele trouxe realmente parece que foram escritas agora há pouco. Como berra a atualidade, especialmente nesse tema tão sensível e, como vocês vão ver, que deveria ser isento de polêmica, porque a doutrina tem uma opinião muito clara a respeito disso. Para falar de pena de morte e de lei de destruição, é importante também a gente chamar uma outra lei natural, porque, como eu sempre gosto de dizer, as leis elas não podem se contradizer, especialmente porque são leis divinas. E quando a gente pega uma outra lei, a lei do progresso, a espiritualidade ela vai sempre colocar um aspecto da pena de morte ao lado do progresso. No caso, o aspecto do fim da pena de morte como um sinal de progresso. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma parte em que eles dizem que a abolição da pena de morte, abre aspas, assinalará um progresso da humanidade, fecha aspas. Então, a relação é direta entre essa pena capital, a pena de morte, e a lei do progresso, né? Quanto mais a gente progride, a doutrina espírita é uma doutrina que defende o progresso, quanto mais a gente progride, mais a gente vai ver que a pena de morte é um dos absurdos remanescentes do homem velho. Mas nós vamos ver isso aos pouquinhos. Dentro dessas questões do Livro dos Espíritos, o Kardec faz um adendo, ele mesmo escreve uma observação muito interessante, especialmente quando a gente pensa que ele escreveu isso no século XIX. Ele diz que, ele escrevendo isso em 1857, ele diz que, apesar de ainda demorar muito para a pena de morte ser extinta em todos os países do mundo, a sua abolição gradual era um passo nessa direção. Ou seja, ele estava dizendo lá naquele tempo, estava reconhecendo que muitos países já não tinham mais pena de morte e ele estava elogiando essas ações. E, além disso, ele também elogiava a menor quantidade de crimes que resultava na pena de morte. Ele diz, olha, há algum tempo, vários crimes entravam como causa para a pena de morte. Hoje, isso, repetindo, 1857, hoje já são menos os crimes passíveis de pena de morte. E ele fala, isso é um avanço, isso é um grande progresso, né? Então, já naquela época, ele apontava essa relação. E ainda falando um pouquinho sobre a lei do progresso, porque vai ser importante para a gente refletir, na Revista Espírita de março de 1866, tem um artigo escrito pelo espírito Bonamy, que o nome do artigo é A Lei Humana. E ele começa assim o artigo, dessa forma bastante clara. A lei humana, como todas as coisas, está submetida ao progresso. Progresso lento, insensível, mas constante. Eu quis trazer isso porque, como Kardec mesmo anotava naquele tempo, ainda havia muitos países adotando a pena de morte. Mas toda a mensagem da doutrina não é uma mensagem de desesperança, muito pelo contrário. Era dito, olha, apesar disso, olha quanto já avançamos. Isso vai ao encontro dessa mensagem, desse espírito, que diz que o progresso é assim mesmo, ele é lento, é insensível, ou seja, às vezes não dá nem para perceber que está acontecendo, mas ele é constante, ele está acontecendo. E, de fato,
quando a gente olha para hoje, já são menos países que adotam a pena de morte, já são menores os crimes passíveis de levar essa pena capital, né? Na época de Kardec, grande parte dos países adotava a pena de morte, inclusive o país dele, né? Para vocês verem como ele estava realmente à frente do tempo. Só uma curiosidade, a França, país de Kardec, a última pessoa executada naquele país aconteceu em 1977. E, oficialmente, a pena de morte só foi abolida 4 anos depois, em 1981. Aí, para a gente pegar um outro país, dito, né, civilizado, desenvolvido, ocidental, a Itália, até 94, havia pena de morte. Espanha, até 95, ou seja, ontem. Né, países desenvolvidos, civilizados, que demoraram muito para acabar com essa pena, sendo que Kardec, já desde o século XIX, já se posicionava, a doutrina espírita já se posicionava muito claramente a respeito desse tema, condenando veementemente essa prática. Mas de fato, né, como Kardec anunciou, ainda temos aí uma trilha até abolir a pena de morte, né? Hoje em dia, estima-se que 58 países ainda tenham essa prática na sua legislação, sendo o Irã e a China os países que encabeçam a lista, que tem outros países ditos desenvolvidos, civilizados. É só lembrar que vários estados, né, dentro dos Estados Unidos, têm pena de morte. O Japão tem, que é sempre tido como exemplo de tudo, né, tem pena de morte. Hoje em dia, eu listei aqui alguns crimes que podem fazer com que uma pessoa seja condenada, né? Vai desde homicídio, espionagem, estupro, adultério, homossexualidade, corrupção, tráfico de drogas, você não seguir a religião oficial daquele país. Ou seja, dependendo da lei, alguns desses casos podem se tornar crimes passíveis de levar alguém à morte. Olhando para essa lista e para esses 58 países, alguns bastante desenvolvidos, pode desanimar um pouco a gente, né? Mas, como eu falei no início, a doutrina espírita é uma doutrina que defende o progresso e que apresenta, né, evidências de que a gente está progredindo. Eu sempre gosto de lembrar um parágrafo curtinho escrito pelo espírito Samson, que está lá no Evangelho. Já trouxe isso em outras palestras, mas eu acho importante, porque explica uma série de inquietações que nós vivemos, né? Ele diz o seguinte, dirigindo-se, né, às pessoas que queriam ler essa mensagem. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas, que outrora rejeitarias. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Então, quando a gente pega esse trecho e, à luz do tema de hoje, nós vemos que, apesar de algumas pessoas ainda insistirem nessa defesa, e, curiosamente, nós temos que falar sobre isso, inclusive no movimento espírita, a gente precisa lembrar o quanto já avançamos nesse processo. Se a gente for pensar bem, à luz do cristianismo, é um processo que diz que um homem pode julgar outro homem. Um homem pode se arrogar o papel de Deus e dizer quem pode continuar vivo e quem merece a morte. À medida que a gente avança, esse tipo de ideia vai caindo, né? E é nisso que nós temos que confiar e reparar no que acontece. E é por isso que Samson faz essa comparação. Na hora que você achar que está tendo retrocesso, faz um exercício, pensa como é que era há 100 anos. E depois faz outro exercício, pensa como é que pode ser daqui a 100 anos. E aí a gente vai ver o quanto as coisas mudam e, tomando esse tema como parâmetro, o quanto as coisas já mudaram também, a nossa percepção em relação a esse tema, né? Agora,
essa mudança lenta, como diz o espírito Bonamy, né, insensível, mas constante, ela também tem que ir para casos correlatos à pena de morte, ou seja, para coisas que aparentemente não parecem ter muito a ver, mas que têm. E eu estou me referindo principalmente a quando a gente exige uma justiça muito ferrenha, muito feroz contra aqueles a quem consideramos inimigos, né? Alguns chamam de justiçamento, né? Com as próprias mãos, a gente tem que fazer acontecer, né? A pessoa que cometeu um crime tem que sofrer muito. E é interessante que, já naquele tempo, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, Kardec elogiava, vejam bem, ele elogiava as garantias que a justiça dava ao acusado, que, vamos combinar, não eram muito grandes. Se hoje já não são, naquele tempo era muito menor. Ele diz, e aí eu vou abrir aspas, ele elogia a humanidade da justiça para com ele, para com o acusado, mesmo quando reconhece culpado. Kardec está louvando ações da justiça para amparar aqueles que eram acusados de crimes. 1857, só para a gente não se perder, né? E hoje, como nós vemos, né, discursos muitas vezes rasos que fazem de tudo para evitar que essas pessoas, que têm que ser, obviamente, têm que pagar pelos seus crimes nas instâncias em que cabem, mas como que a gente, lutando muitas vezes pelo justiçamento, né, por essa lei de talião que a gente insiste ainda em levar ferro e fogo, como que, quando a gente vê, muitas vezes, a justiça, né, oferecendo garantias para esses acusados, o que a gente ouve muitas vezes? Né? Que é um absurdo, direitos humanos é só para humanos direitos, né? Esse tipo de coisa. E aí, quando a gente vai lá na base, na doutrina, a gente imagina o que Kardec pensaria de ver um espírita falando esse tipo de coisa hoje, né? E, como eu disse, nós vamos falar sobre as penas de morte, né? Então, não é apenas sobre essa pena capital, porque quando a gente diz, o Estado brasileiro, por exemplo, oficialmente, não mata. Mas aí, quando a gente vai ver o estado de algumas das nossas cadeias, né? Eu trouxe aqui um exemplo, né, de um relatório produzido pelo Subcomitê das Nações Unidas para a Prevenção à Tortura, feito em Manaus, que dizia que em uma cadeia havia ali 1.203 presos, quando ela suportava 450. Então, quer dizer, quase 3 vezes mais. Você imagina um lugar que dá para 400 pessoas ter 1.200. A gente não pode dizer que um lugar desse é digno, né? Que um lugar desse é humano. Tanto assim que, nesse relatório, o relator lá da ONU só deu 3 palavras para definir o que ele tinha visto aqui no Brasil: cruel, desumano e degradante, né? E a gente lembra, mais uma vez, que já no século XIX, Kardec insistia nas ações que visavam dar algum tipo de humanidade para as pessoas que cometiam crimes. Porque, como eu falei, não adianta apenas abolir a pena de morte. É claro que é um passo muito importante, mas é preciso também que a gente pense mais além, né? O que adianta abolir a pena de morte e continuarmos matando em vida, né? Quer dizer, transformar algumas pessoas em mortos-vivos. Então, não adianta a gente defender o fim da pena de morte, que é necessário, claro, mas, por outro lado, continuar aceitando que essa degradação ocorra com a maior naturalidade, né? Aquela mensagem que eu já li do espírito Bonamy, que fala sobre a lei humana, ele aproveita para também tratar desse assunto. Ele faz perguntas que ele vai responder, né? Ele faz pergunta e responde, ele mesmo responde. E que também, como eu falei, parece que foi escrito agora há pouco, né?
ele vai fazer algumas perguntas sobre esse estado de justiçamento, que a gente chama hoje de justiçamento. Ele pergunta: suspeita-se do criminoso? Não. Bate-se nele para corrigi-lo e lhe mostrar a necessidade de uma conduta mais moderada em relação aos seus concidadãos. É visando o seu melhoramento? Absolutamente. É exclusivamente para preservar a sociedade contra as suas ações. Sociedade egoísta que rejeita impiedosamente de seu seio tudo quanto lhe pode perturbar a tranquilidade. Então, é para a gente realmente refletir sobre isso, né? Todas as vezes em que a gente tiver esse ímpeto, né, de lutar para que alguém morra ou para que alguém sofra muito, ainda que a gente não externalize, mas a gente pensa, que a gente volte aqui para a base que a gente diz que confia, acredita, segue, e vê o que estão dizendo, né? O que a espiritualidade nos trouxe a esse respeito. Porque também fazer a caridade com quem a gente gosta é fácil, né? Como disse Jesus, os pagãos já faziam isso. Os cristãos precisam ter algum tipo de diferença em relação a essas pessoas, né? Em relação àqueles que não creem, por exemplo. Então, fazer caridade com quem a gente gosta, com quem nos faz bem, é ótimo, é fácil. Agora, fazer caridade para com aqueles que consideramos adversários, inimigos, perigosos, aí a coisa é mais complicada, né? E, por isso mesmo, Kardec decidiu incluir, lá no capítulo 11 do Evangelho, capítulo que tem por título Amar o próximo como a si mesmo, ou seja, remetendo aí à velha lei de Moisés, e ele insere ali uma mensagem de apenas 5 parágrafos, que eu já trouxe outra vez e costumo dizer que é um pouco esquecida por muitos de nós, mas ele insere lá a mensagem Caridade para com os criminosos, do espírito Isabel de França, no capítulo Amar o próximo como a si mesmo. E em apenas 5 parágrafos, a Isabel de França é muito clara no sentido de que devemos fazer o bem indistintamente, né? E aí eu selecionei um trecho muito curto para vocês verem que como Kardec não estava isolado na sua defesa do fim da pena de morte, na sua defesa da humanidade para com os acusados de crimes. A Isabel de França vai dizer o seguinte: amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Então, todas as vezes em que a gente defende que algum bandido, por exemplo, sofra muito, morra, pague aquilo que fez com outras pessoas, a gente pode defender porque nós temos livre-arbítrio, sem problema nenhum. Mas temos que ter a clareza de admitir que estamos indo completamente contra o que essa doutrina defende, né? Para a gente ter muito claro isso, né? E aí, para dirimir todos os argumentos possíveis a favor da pena de morte, Kardec vai invocar um outro argumento. Ele vai dizer que, inclusive, é um argumento que é muito utilizado ainda hoje, né? Ele vai utilizar a lei de conservação, que é uma outra lei natural, é uma outra lei divina, né? Para que a espiritualidade pudesse responder à demanda do Kardec. Ele, lá na questão 761, ele vai dizer o seguinte: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida, né? Disso ninguém tem dúvida. Aí vem a pergunta: não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Né? Então, quando existe a pena de morte, ou quando a gente defende que alguém que seja um perigo para a sociedade seja morto, na verdade, não é um instinto de conservação, não seria uma tendência nossa de nos manter longe dessa pessoa, né? Deixar a sociedade longe dessas pessoas? E a espiritualidade vai responder: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento.
Então, aqui a gente vê que a espiritualidade é muito clara. Não, existem outros meios. Não adianta a gente rogar a lei de conservação. Se existem outros meios para nos poupar, né, de algum membro perigoso, usemos desses meios. Com dignidade, né? Podemos pensar nas cadeias, que no Brasil não são dignas, mas, enfim, progresso lento e insensível. Então, um dia vão se tornar instrumentos de reeducação. E é isso que a gente tem que lutar, não para que aquele bandido sofra muito, sofra demais, porque aí estamos aplicando a lei de Talião. Quem somos nós para aplicar a lei de Talião em alguém? Né? Mas Kardec não se dá por satisfeito, e então ele usa um outro argumento para que a espiritualidade possa tentar responder. Ele vai fundo, né, usando uma passagem de Jesus. Ele faz isso na questão 764. É aquela famosa passagem, né, que diz que quem mata pela espada perecerá. Isso não seria, né, pergunta Kardec, isso não seria, então, uma forma que Jesus quis mostrar, né, de que se alguém fez um mal, né, alguém, enfim, feriu outro pela espada, pegando esse exemplo, também não merece sofrer isso? A sociedade não poderia fazer isso com ele também? Já que matou, agora tem que morrer? E os espíritos respondem. Eles começam com a seguinte expressão: tomai cuidado. Né? Em bom português seria alto lá. Não é bem assim, calma aí. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. Logo depois, a resposta é um pouco grande, eu vou encurtar. Eles dizem, aquele que foi, explicando, né? Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Então, o que a espiritualidade diz é que quando Jesus falou essa passagem, Jesus estava se referindo à proporção. Ou seja, de acordo com a lei de causa e efeito, se uma pessoa fez outra sofrer muito, é claro que numa outra encarnação, por exemplo, ela sofreu um arranhãozinho, pronto, reparei meu erro. Né? Já paguei o que eu tinha que pagar. Claro que não. Isso não seria justo, isso não seria divino. Né? Por isso que aquele que mata pela espada perecerá. Ou seja, o tanto de sofrimento que você causou a alguém, você vai ter que reparar numa outra encarnação. Não necessariamente pelo velho olho por olho, dente por dente. Né? Então, se eu arranquei o olho de alguém, eu vou ter na próxima encarnação meu olho arrancado. Não é assim, né, que funciona a lei divina. Os espíritos dizem isso o tempo todo. Mas não adianta eu querer ter assassinado alguém e na outra encarnação eu sofri uma queda, né, na minha cadeira, pronto, reparei. Não, claro que não. Você, nessa queda, você sofreu tanto quanto fez aquela família sofrer? Um pouco esses argumentos, existe um outro argumento muito famoso, né? Kardec não tratou exatamente dele, mas que também fala de outra situação a respeito desse tema, desse mesmo tema, que é a possibilidade do engano na hora da pena de morte. Que 4% das pessoas que são condenadas à morte nos Estados Unidos, elas o são por engano. Né? Isso quer dizer que a cada 25 pessoas condenadas à morte, o Estado errou, o Estado se enganou na hora da aplicação dessa pena de morte. Algumas pessoas podem pensar assim, mas são só 4%. Mas, gente, não são 4% de fruta, 4% de inflação, são 4% de vidas humanas. Então, assim, a gente ainda pensa nessa possibilidade, né? De como é que a gente repara esses casos? Como é que a gente repara alguém que perdeu a vida por engano, por um simples erro do Estado? Foi sem querer, né? Como é que se faz nesse caso? E ainda há outros
argumentos como, por exemplo, um que a gente precisa encarar também, que é o argumento das pessoas que têm problemas mentais, né? Comprovadamente problemas mentais, muitos dos que são condenados à morte. Eu trouxe aqui 3 exemplos muito rápidos, né? Em janeiro de 2014, uma pessoa chamada Abdullah Muhammad foi executado na Flórida, mesmo após ter comprovado um diagnóstico seríssimo de esquizofrenia paranoide. Há também o caso do Ramiro Hernandes, que foi morto no Texas depois que 6 testes de QI, meia dúzia de testes de QI, indicaram que ele tinha deficiência intelectual. E também um caso famoso próximo a nós brasileiros, né? Que foi, acho que todos vocês lembram, o Rodrigo Goulart, que foi morto na Indonésia, salvo engano, era tráfico de drogas, alguma coisa assim, e ele tinha comprovado com diagnóstico de esquizofrenia. Inclusive, na época, o governo brasileiro tentou argumentar, foi para várias instâncias, mas ele acabou morto. Então, a gente pensa que uma lei, essa lei da pena de morte, já em si é uma lei desumana, injusta, grave, quando a gente vê casos em que houve engano, quando a gente vê casos em que as pessoas tinham dificuldades sérias mentais, o que já era grave, o que já era desumano, se torna 2 vezes mais. Também é para a gente pensar. E uma outra coisa que eu queria trazer, que é central para a palestra de hoje, e por isso, repito, está no plural, é a gente ir além dessa pena de morte mais clássica, né, que eu acho que já ficou claro o posicionamento da doutrina espírita. É a gente pensar quando nós, aqui, aplicamos a pena de morte uns aos outros, né? Uma morte simbólica, uma morte social, uma morte moral, a palavra tanto faz. Mas é uma morte que também corrói a pessoa, que também machuca, a pessoa vai continuar viva, né, em carne, mas totalmente corroída internamente. Há muitos filósofos, psicólogos, sociólogos que estudam, né, esse tema. Alguns até dizem morte social, né, é aquela coisa que, se alguém erra e esse erro é considerado imperdoável por nós, essa pessoa vira, né, vai para o lixo, essa pessoa se torna descartável, essa pessoa se torna um morto-vivo, né, um morto-vivo. Se esse erro é considerado imperdoável pela sociedade. Ele não vai ser enforcado, ele não vai sentar na cadeira elétrica, ele não vai ser torturado, talvez ele não sofra nenhum arranhozinho. No entanto, internamente, essa pessoa vai estar completamente corroída, né? Rapidamente, eu não vou perder muito tempo com isso, mas existe um sociólogo chamado Bauman, que inclusive eu voltei a ler esse ano, não por causa da palestra, mas as coisas, né, nada acontece por acaso. Ele criou, né, o conceito de modernidade líquida. É claro que eu não vou trazer os pormenores desse conceito, mas o que é interessante para a gente na noite de hoje é que ele diz que o quanto que a sociedade que a gente vive é uma sociedade líquida, ou seja, não é sólida. Ela é muito fluida, né? As relações são fluidas, escapam às nossas mãos. E uma das características, olha que interessante, que ele diz desses nossos tempos, é que as pessoas se tornam descartáveis. Então, se alguém erra e esse erro é considerado imperdoável, essa pessoa é jogada na lata de lixo. Ela fica para trás. Quem mandou você errar? Né? Então, é claro que isso acontece muitas vezes com as pessoas famosas, celebridades, mas daqui a pouco a gente vai ver também que pode acontecer conosco. E nós podemos fazer isso aos nossos semelhantes, o que é ainda mais grave, né? Hoje em dia, eu acho que todos vocês já ouviram falar nessa cultura do cancelamento, né? Que, na verdade, esse cancelamento, cancelar pessoas, é o velho que todos nós conhecemos, isolar, excluir, né? Deixar de lado. Se você não serve, você está cancelado, né? Você não tem direito a ter sua opinião ouvida, você não tem direito a... Você vai para a lata de lixo mesmo, né? Você se torna descartável. Isso, claro, depois de muita perseguição, depois de muito ódio jogado nessas pessoas.
E quais podem ser as consequências desse aparentemente ingênuo cancelamento, né? Ah, eu cancelei a pessoa, que engraçado. Qual pode ser a consequência disso? Eu trouxe um caso de um jovem chamado Brian Bernstein. Ele era um influenciador digital, né? Ele jogava videogame, né? Chamado de gamer. Jogava videogame, transmitia pela internet, enfim. E aos 31 anos de idade, ele pediu a namorada dele em casamento. Ele pediu pelo Twitter, né? Por uma rede social. E aí, ele era muito famoso, as pessoas começaram a criticá-lo. E aí ele foi cancelado, né? Porque achavam inadequada essa postura dele. Porque se ele era muito famoso, a garota meio que seria obrigada a dizer sim. Então, esse jovem, ele foi cancelado, perdeu muitos contatos, seguidores, essa coisa toda, né? Pois bem, ele tratava de depressão havia alguns anos, mas ninguém sabia disso, né? Só os familiares. E aí, antes mesmo que a namorada pudesse aceitar ou recusar o pedido, acho que ela nem chegou a ver, né, direito, ele se matou. Aí vocês podem pensar, então quer dizer que todo mundo que é cancelado, que sofre exclusão, que é isolado, vai se matar. Claro que não, a gente não pode ser reducionista nesse sentido. Mas o que a gente deveria pensar é que quando a gente julga uma pessoa, condena, bota na lata de lixo, muitas vezes por trás, né, dessas redes sociais, por trás do computador, a gente não conhece essa pessoa, a gente não percebe que essa pessoa tem uma história, que essa pessoa tem uma família, tem planos, que essa pessoa, como no caso dele, pode ter uma doença muito séria, como depressão. E aí, quando você julga, condena, persegue, odeia, essa pessoa que já tinha uma fragilidade emocional, era tudo que ela precisava para cometer esse ato, né? Então, é claro que é um exemplo drástico, é um exemplo grave, mas é para a gente realmente refletir, né, sobre essa nossa postura de julgamento, né? Porque esse cancelamento nada mais é do que um grande julgamento que a gente faz uns aos outros. E será que o Evangelho já falou disso? Será que o Evangelho de Jesus, será que a doutrina espírita já falou desse tipo de morte, dessa morte não explícita? Antes de eu apresentar para vocês que sim, já falou, nós temos que separar duas situações, isso é importante. Eu não preciso e não devo concordar com a atitude que eu julgo errada de alguém, né? Isso aqui, a doutrina espírita é muito clara. A gente não pode ser condescendente com crime, com erro, jamais. Daí a condenar, julgar, fechar a pessoa à porta do arrependimento são outros 500. É uma outra história. Kardec deixa isso muito claro no capítulo 10 do Evangelho. Eu vou ler rapidamente o parágrafo, porque ele diferencia essas duas situações. Ele diz o seguinte: o reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então, o reproche, a censura, né, a crítica, Kardec diz, tem dois objetivos. Primeiro é reprimir o mal. Eu critico um comportamento para que aquele mal não se expanda. Por outro lado, esse meu reproche pode ter, no fundo, aquele objetivo de desacreditar a pessoa, de julgar a pessoa. Pois bem, Kardec fala o seguinte: não tem escusa nunca este último propósito, ou seja, desacreditar a pessoa. Porquanto, nesse caso, só há maledicência e maldade. O primeiro, ou seja, reprimir o mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então, não há problemas em julgar o ato, não há problemas em criticar o ato, muito pelo contrário. Muitas vezes é nosso dever, para que aquele mal não se torne um padrão, para que aquele mal não se expanda. É o nosso dever enquanto cristãos, né? Quando eu vejo uma situação
né? Tem pessoas que não gostam muito da palavra julgamento, crítica, mas quando eu vejo uma situação e digo, eu não vou fazer isso porque eu acho errado, é um julgamento, querendo ou não. Então, a gente está sempre julgando. Agora, como Kardec fala, há o julgamento bom, útil, e há o julgamento que, infelizmente, a maioria de nós ainda, né, tá nele, que é o julgamento da pessoa, que é a condenação da pessoa, e muitas vezes, como eu falei, sem direito a arrependimento. Então, eu pensei em 2 exemplos, né? Eu vi que eu conheço, enfim, vi um namorado que traiu a sua companheira, a sua namorada. Eu vou concordar com isso? Evidente que não. Agora, eu vou julgá-lo a ponto dele não ter mais direito ao arrependimento? Será que isso é cristão? Outro exemplo, né? Vamos supor que a minha família tem uma empresa e um funcionário lesou financeiramente essa empresa, né, dos meus pais. Eu vou concordar com isso? Óbvio que não, né? Ah, não vou à delegacia porque eu não quero julgá-lo. Não, gente, dai a César o que é de César. É claro que nós não podemos ser condescendentes. É claro que temos que ir atrás dos nossos direitos. É claro que a justiça dos homens tem que ser feita. Isso não há dúvida. Muito diferente é transformar essa pessoa num morto-vivo. Ou seja, não deixar a ele nenhuma possibilidade de perdão. Não dar a ele nenhuma possibilidade de arrependimento, né? Julgar a pessoa, acabar com a pessoa, aplicar a pena de morte nessa pessoa, não a pena de morte explícita, né? Isso aí são outros 500. Aí é uma outra história, né? Então a gente tem que separar muito bem o que é julgar o ato, que é necessário, e julgar a pessoa. Voltando com a mensagem da Isabel de França, que está lá no Evangelho, como eu falei, sobre a caridade para com os criminosos, ela também nos chama atenção para um outro aspecto que a gente deveria pensar, principalmente quando a gente julga uma pessoa com muita fibra, né, com muita veemência, com sangue nos olhos, como se diz, quando a gente joga pedra. Será que a gente não para pensar que o nosso julgamento moral pode ser falho? E será que isso não é mais comum do que imaginamos, visto que somos espíritos imperfeitos? E muitas das vezes o nosso julgamento é falho mesmo? E aí a gente vai brincar de Deus e aplicar a pena de morte? Quer dizer, se a gente for pensar racionalmente, não há muita coerência nesse sentido, né? A Isabel de França vai dizer: ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Então, são questões para a gente realmente pensar, quando a gente estiver com muita fibra, com muita veemência, querer tacar pedra, que a gente pense, primeiro, será que foi um crime tão grave mesmo? Será que esse meu julgamento moral está tão acima, né, de um julgamento moral padrão? Será que eu posso me comportar como Deus, julgando essa pessoa, condenando essa pessoa? Né? Então, a gente tem que lembrar que quando nós aplicamos a pena de morte não explícita uns aos outros, a gente também está falando muitas vezes, do que a sociedade considera ou não aceitável, do que é tolerável ou não, do que é considerado um crime bárbaro e do que não é. Mas aí procuremos agir como cristãos, como Jesus lá nos ensinou no episódio do apedrejamento da mulher adúltera, né? Quem somos nós para termos tanta veemência e julgar erros que, às vezes, podem ser muito menores do que os que nós cometemos, né? Lembremos esse exemplo de Jesus, que é um exemplo que nunca perde a validade, né? Porque aquelas pessoas queriam condenar a mulher adúltera e ele falou: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Veja, ele em nenhum momento abençoou o adultério. Tanto que ele depois falou: vá e não peques mais, mas eu não vou te julgar, eu não vou te condenar, né? Se Jesus é o nosso modelo, nosso guia, esse deve ser o nosso modelo, nosso guia. Esse deve ser o nosso norte, né? Eu não vou apedrejar ninguém porque eu não sou ninguém para apedrejar, né? Mas eu não vou concordar com o ato, se for o caso. São coisas completamente distintas. Então, já caminhando para o final,
da nossa palestra, eu queria deixar bem claro, né, que, à luz da doutrina espírita, nenhuma pena de morte, e por isso colocamos no plural, nem a pena de morte capital, que vai tirar, né, a carne do espírito, nem a pena de morte mais implícita, nenhuma pena de morte se coaduna com a doutrina que nós abraçamos. Nenhuma. A gente não pode se dizer só espírita, cristão, quando se fala em um assunto, notadamente aborto, suicídio. Se a gente se diz espírita, cristão, pró-vida, né, como alguns chamam, nós temos que ser pró-vida em tudo, inclusive nesse assunto, que não existe meio espírita e meio cristão, né? Ou se é ou se não é. Por que muitas pessoas se engajam tanto, se mobilizam tanto por um assunto e por outros fazem vista grossa, né? Nós precisamos pensar e colocar o dedo na ferida a respeito disso, né? E cuidar para que nós mesmos não venhamos a ser os aplicadores de pena de morte nos outros, né? Cuidemos para não matar os sonhos alheios, vigiemos para não matar as esperanças alheias, né? Evitemos reproduzir certas frases que não poderiam caber mais no nosso vocabulário, né? Como bandido bom é bandido morto. Isso não faz sentido um espírita falar isso, né? Não subestimemos a nossa responsabilidade enquanto cristãos quando a gente pensa nesse tema, quando a gente fala esse tipo de coisa. A vida deve ser preservada, sim, mas em todas as suas formas. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima.